Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula falando sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Aqui nós temos uma molécula que faz parte da classe dos hidrocarbonetos, da função hidrocarboneto, pois apresenta apenas dois tipos de átomos, que são o átomo de carbono e átomo de hidrogênio. Sempre que você tiver uma molécula que só tiver átomos de carbono e átomos de hidrogênio, você tem aí um hidrocarboneto. Bom, para a gente dar o nome a essa estrutura, a gente vai precisar prestar atenção em algumas regras básicas da IUPAC. Essas regras estão apresentadas aqui abaixo, tá? A primeira coisa, a gente tem que avaliar o prefixo. O que é o prefixo? Ele tem uma relação com o número de átomos de carbono. Então, dependendo do número de átomos de carbono que a gente tiver dentro da nossa cadeia principal, o que é a cadeia principal? É uma parte onde tem o maior número de átomos de carbono, sem que você tenha que fazer a contagem voltando. Eu já mostro como que funciona. Mas basicamente, número de átomos de carbono. Se eu tiver um carbono, a gente escreve a palavra met. 2 carbonos, escrevemos a palavra et. 3 carbonos, a palavra própria e assim por diante. A segunda coisa que a gente vai avaliar, logo depois da gente escrever o prefixo, no nome, a gente vai escrever um intermediário, um após o outro, tá? Ele tem a ver com a saturação da cadeia. Saturação da cadeia é aquele caso de quando você tem, por exemplo, uma cadeia saturada. É a cadeia que só tem ligações do tipo simples. Uma cadeia que pode ser insaturada, existem as que têm ligações do tipo dupla ou ligações do tipo tripla. Temos também casos onde você tem insaturações dos dois tipos em uma mesma cadeia. Então tem cadeias carbônicas com ligações duplas e triplas ao mesmo tempo, tá? Na mesma molécula. Agora observe. Então, saturação é uma cadeia que só tem carbonos fazendo ligações simples entre eles. A insaturação é quando existem ligações duplas. E a insaturação também quando existem ligações triplas. Ou duplas e triplas acontecendo aí ao mesmo tempo, né? Então, beleza. Agora, sufixo. Observem que se você tiver funções diferentes, você vai ter terminações diferentes para o seu nome, tá? Essa é a terceira parte do nome. Como a gente está trabalhando com hidrocarbonetos, que tem como grupo funcional apenas o fato de termos átomos de carbono e hidrogênio dentro da molécula, a terminação do nome vai ser sempre a letra O, tá? Agora, se fossem outras funções orgânicas, existiriam outras terminações, tá? E outras regrinhas também, onde você ia fazer a localização da função e etc e tal. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Primeira coisa que a gente tem que focar é descobrir onde é a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono. Observem essas regras que eu vou falar. Tem que ter maior número de átomos de carbono, tem que ter insaturação no meio dela, nesse caso onde existe a dupla ligação aqui, essa dupla tem que estar no meio dela, tá? Não estou dizendo no meio, tipo assim, exatamente no meio, mas ela tem que estar dentro da cadeia principal. Se você tem ramificações, a sua cadeia principal ela tem que ser de uma forma que você tenha o máximo de ramificações possíveis, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos procurar aqui. Se eu fizer reto aqui, ó, tem 4 átomos de carbono e temos 2 ramificações, além do fato de que a insaturação vai estar aí no meio da nossa cadeia principal. Se eu fizer aqui também, ó, eu vou ter 4 átomos de carbono, 2 ramificações, ó, uma em cada ponta aqui, e eu também terei a minha insaturação no meio da cadeia. Se eu fizer aqui, ó, também eu vou ter 4 átomos de carbono, 2 insaturações e a minha ramificação vai estar, e a minha 2 insaturações não, 2 ramificações, tá? E a minha insaturação, essa sim vai estar no meio da cadeia. Bom, ou seja, de qualquer forma que a gente fizer, vai dar na mesma, né? Então, você pode fazer assim também, ó. Eu acho que eu já até mostrei dessa forma. Então, basicamente, é simples. Vamos fazer dessa forma aqui, ó, porque tem gente que acha que tem que ser sempre reta a cadeia principal e não tem, tá? Então vamos, para contrariar um pouco, a gente vai escolher dessa forma a nossa cadeia principal. Como essa é uma cadeia bem simétrica, tanto faz o lado que eu vou começar a fazer a contagem dos carbonos, tá? Para a gente fazer a localização tanto da dupla quanto das ramificações, vai dar sempre na mesma. Então eu vou localizar os carbonos assim, ó, esse vai ser o carbono 1
esse vai ser o carbono 2, esse vai ser o 3 e esse vai ser o carbono número 4. Para a gente dar o nome à nossa cadeia principal, a gente primeiro vai dar um nome aqui para as ramificações, tá? Eu tenho essa ramificação e tenho essa ramificação. As duas são idênticas. As ramificações aqui, elas só têm um átomo de carbono. Quando a gente tem um átomo de carbono no prefixo, observem que eu vou utilizar o prefixo duas vezes. Uma vez é para a gente dar o nome à nossa ramificação e depois eu vou utilizar ela para dar o nome à nossa cadeia principal. Quando eu tenho um átomo de carbono apenas dentro de uma ramificação, a gente escreve a palavra met. Só que a terminação de ramificação, que não está dentro daquela tabela ali, é a palavra il. Então vai ficar metil. Esse é o nome dessa ramificação. Professor, vamos supor que você tem aí uma cadeia principal, tá? E aí na sua ramificação você tem dois átomos de carbono. Sei lá, você tem um CH2 e um CH3. Como é que vai chamar? Esse é o dimetil? Não, não é o dimetil. Quando você tem dois átomos de carbono aqui, você vai lá no prefixo e vê o que acontece quando tem dois átomos. Escreve a palavra et. Então você vem aqui e vai chamar de et com a terminação, tá? Il. Então fica etil o nome dessa ramificação. Cuidado, dimetil é diferente de etil, tá bom? Ó, aqui a gente tem uma ramificação chamada metil. Aqui a gente tem outra ramificação também chamada metil, porque também tem um átomo de carbono e a terminação também vai ser il, porque também é uma ramificação, beleza? Agora observe, em quais átomos de carbono a gente encontra essas ramificações? A gente encontrou a primeira ramificação no carbono 2 e a segunda no carbono 3. Então a gente tem ramificação no carbono 2 e 3. Então vamos escrever 2, no carbono 2 e no carbono 3, a gente encontra dois grupos metil. Como são dois grupos, no nome a gente vai acrescentar a palavra di, vai ficar dimetil. Quando a gente escreve números, para a gente separar um número de um outro, tá? 2,3, a gente usa uma vírgula. Quando a gente quer separar um número de uma letra, por exemplo, aqui o 3 do dimetil, a gente coloca aí um tracinho, beleza? Então, 2,3 dimetil. Isso daí, pessoal, é o nome das nossas ramificações, que é metil, a quantidade delas, que é di, porque aparecem duas vezes, e a localização delas, o 2 e o 0,3. Agora a gente vai colocar o nome da cadeia principal. São 4 átomos de carbono na cadeia principal. Então a gente vai lá no prefixo, 4 átomos de carbono, a gente escreve a palavra but. Então, logo após o metil, não precisa separar com espaço, tracinho, nada. Você já escreve a palavra but. Então fica 2,3 dimetil but. Agora a gente tem que falar a ramificação, né? A ramificação não, a insaturação. É uma cadeia que tem uma dupla ligação. Então a gente escreve a palavra en. Só que você não pode escrever metilbutene aqui, porque você também tem que localizar onde está a sua dupla ligação. Porque ela poderia estar aqui, por exemplo. Ó. Poderia estar aqui, certo? Daria na mesma, né? A gente só teria que trocar a contagem dos carbonos. Mas então ela poderia estar aqui, no carbono 1, ó. Mas ela está aqui aonde? No carbono 2. Entre o carbono 2 e o 3, você conta ela como estando no carbono 2, tá? Que é o menor dos dois números. Tá vendo que a dupla está entre carbono 2 e o carbono 3? Então você vai vir aqui e vai colocar but 2, que é onde começa a dupla ligação, tracinho de novo. Observe que eu estou usando os tracinhos para separar números de letras, tá? E aqui a gente escreve um en, tá? Do intermediário. E só falta a nossa terminação, o nosso sufixo. E o sufixo, como eu estava falando para vocês, como a gente só está estudando agora hidrocarbonetos, vai ser sempre a letra O, né? Então ficou o O no final. O nome da estrutura 2,3-dimetilbut-2-eno. Beleza, pessoal? Então é isso daí e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.